vista, todo mundo Mas sabe é quem uma ele chancela, cara. Assim, Não, mas mais uma, né? É que ele tá na prateleira que todo mundo sabe que ele acho tá. que é isso, é mais uma chancela. Óbvio que pro mundo da bola, É isso que eu quero dizer. mas mesmo assim, até pro mundo da bola dá um... É porque acho que ele não precisava ser validado. Mas Exato. é uma nova chancela grande, bem, né? Lá em cima, de prateleira muito assim, elevada. Eu queria só falar da Espanha, no sentido que a gente está falando aqui de Portugal, que desperdiça todo mundo, não todo mundo, mas vários desses caras em alta dessa geração. Eu queria tentar posicionar essa Espanha, Cazé, agora com quem ainda está vivo na Copa do Mundo. Ela está do lado da França, né, da chave, ela ainda tem que passar pelos Estados Unidos ou Bélgica. Do outro lado você tem a Inglaterra. E a França também tem que passar. Você tem que passar de Marrocos. Do outro lado você tem a Inglaterra que está viva, que pega a Noruega, que eliminou a gente. Você tem a Argentina, que precisa avançar ainda. A Espanha está onde na Copa do Mundo? Não só pelos jogadores que tem, pelo trabalho de La Fuente, mas de jogo, cara. Tá nas quartas de final, mas de desempenho. Tu tá ranqueando ela onde? Tá abaixo do que podia ser? Tá bem abaixo. Bem abaixo. Acho que sim, cara. Tem muito de onde tirar, tá com muito problema. Onde tá indo essa Copa do Mundo da Espanha? Eu acho que a Copa da Espanha é abaixo porque a gente tem uma expectativa alta por vários jogadores. Acho que a Copa do Yamal não é boa, ele é muito novo, mas ao mesmo tempo que ele é muito novo, ele é muito brabo. Então você espera que um jogador desse calibre possa fazer mais. Lances dele hoje. A gente espera. Essa pancadinha pegou legal. A Copa do Pedro. A Copa do Pedro é abaixo. Então, assim, jogadores-chave podem fazer mais e aí transformar essa Espanha. Porque, assim, de onde é que vem esse favoritismo da Espanha? Todo mundo fala, pô, a Espanha é favorita, a Espanha é favorita. A Espanha é favorita porque tem um moleque que é um gênio absoluto, que joga muito, que pode a qualquer momento pegar uma bola, desequilibrar o jogo e acabar com o jogo. A Espanha é favorita por causa desse careca aqui, na minha opinião. Então, tem uma outra também, situação, mas né, também. Cazé? Também, Só mas... que assim, não adianta ter esse careca aqui e fazer o jogo que fez hoje. O jogo foi muito... Mas sabe, Mas o que a é a Espanha questão, cara? sofreu hoje? Pouquíssimo. A A Espanha Espanha sofre muito pouco. A Espanha Mas olha só. não sofreu nenhum gol na Copa. Mas olha só, É um beleza. time que não sofreu gol. Beleza. O único time, né, que não sofreu gol na Copa Não do Mundo. sofreu hoje, beleza. Não sofreu nenhum jogo. Mas passou muito próximo de levar o jogo para prorrogação. Sim, de levar para uma cobrança. Mas ela, de pênalti. ela eu acho administra que- muito o jogo, Eu cara. acho que Beleza. a Espanha vencer todos os jogos é uma questão. Eu não tô nem falando só de vencer, eu tô Eu tô falando falando de... Mas ela tá sempre muito próxima de não perder o jogo, porque ela oferece... domina, pô. Porque ela domina a bola, ela domina controla. o terreno. Mas essa Espanha Isso, também- e isso mas é um ela fez mérito que às jogos vezes a bem gente ruins. olha. Por que o jogo da Espanha muitas vezes é ruim? Porque a Espanha ela fala assim, eu não quero oferecer, não quero arriscar um passe aqui ou Ela se outro ali, defende porque eu com não posse. quero dar contra-ataque aos Porque a adversários. Espanha ela faz 2 jogos bem tranquilos contra a Arábia Saudita e a Áustria. Um na primeira Mas fase. a Áustria nas segunda 16 fase, de final, nas 16 de final, um jogo bem tranquilo. Ela faz um jogo muito ruim. Cabo Verde e Uruguai... Mas é uma guerra. Muito ruim. O Uruguai transformou o jogo numa guerra. Bem, mas o Mesmo jogo assim, pô. Mas tecnicamente foi um jogo muito ruim. muito né? abaixo. Não, Hoje é mais um jogo a muito Espanha, abaixo. eu acho que a Espanha pode muito mais do que ela entregou até agora, tá? Porque a melhor Espanha é quando ela tem Lamine Yamal e Nico Williams agredindo. Faz falta, né? O Nico Williams está machucado, o Lamine Yamal voltou de lesão. Então tem esse problema. Só que a forma de jogar da Espanha, ela não vai ser superada no quesito posse de bola por nenhum. Só que o grande ponto, e eu acho que, pelo que a gente viu na Copa, pergunta pro De La Fuente foi se ele prefere a Bélgica, que ele já conhece no cenário europeu, ou os Estados Unidos. Eu te digo com tranquilidade, é muito melhor pegar a Bélgica, porque os Estados Unidos têm muito mais vigor. Os Estados Unidos compete igual um leão. Os Estados Unidos nessa vertical, Copa do né? Mundo, a seleção dos Estados Unidos nessa Copa do Mundo, ela pega a bola e vai dentro. Vertical. Então pode ser um risco para a Espanha enfrentar uma seleção assim. E aí, o grande expoente desse estilo de jogo hoje é a França, que quando pegar na bola, a Espanha ficar nessa toqueira morna. Mas ao Quando mesmo pegar a tempo- bola, a França vai para agressividade. Mas ao mesmo tempo, quando a França pegou essa Espanha aí, a Espanha se deu melhor. Foi um 5-3, né? Foi 5x4. 5-4, Pô, foi 5-4. Não, mas em algum momento o jogo tava 5x1. Mas... Vamos resumir? Foi uma pancadinha, filho. Resume, Porque Dona. depois a França... A seleção mais completa da Copa do Mundo é a França. Não sei. Mais completa é a França. Sabe por que eu entendo? A França tá tem... falando dentro do que jogou na competição? Da competição. Ah, tá, ok. É, dentro- Se estiver olhando só pro que jogou na competição, eu tô contigo. Porque é uma seleção. Beleza. A Espanha vai ter a posse de bola. Pode ser uma possível semifinal. Ela tem a capacidade de marcar, esperar e ela vai te atropelar quando ela tiver espaço. Porque ela tem o Dembélé, Sim. ela tem pode ter o Barcola, ela pode ter o Kylian Mbappé, ela tem o Olise, que também é um cara que bota velocidade, é um cara que tem essa achada do arco e flecha com o Mbappé. Então, assim, tem uma defesa que é rápida e técnica. Se for pra correr pra trás, vai correr pra trás. Então, assim, ela caminha nos dois mundos. Assim, eu não consigo ver um ponto fraco nessa seleção francesa. Eu concordo com você olhando pra Copa, mas eu acho que se a Espanha encaixar Pode. esse ataque mais rápido com o Yamal... Mas esse que é o problema.
A melhor versão da Espanha é da campeã da Euro de 2024, que tinha o Yamal voando de um lado e o Nico Williams muito bem. Só que o Nico Williams vem de 2 temporadas abaixo e ele tá se recuperando de uma lesão. O Nico Williams não vai ser esse cara. Vai ser o Baena. Mas o Yamal pode ser, porque o Yamal Pode ser, mas ainda não foi. O Yamal precisa subir. Não foi. Na Copa do Mundo eu tô contigo. Acho que Então. o Yamal bem, a Espanha ela ganha uma outra dinâmica, cara, que é muito... Porque aí Sabe qual é o problema? Essa É chato você enfrentar a Espanha. Porque ela cozinha o jogo, ela administra, ela controla. Ela tira a sua paciência. Gente, ela não passa perto de ficar nas cordas, pô. A seleção espanhola, ela não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo. Eu repito, a gente fala muito só do toque, mas é um time que perdeu a bola, já pressiona, já começa de novo, aí já vem controlando. O Oyarzabal vira um meia e o Merino, que é o meia, vira o atacante. E o Ferran Torres, que poderia ser o 9, vem da esquerda e vem por dentro. Então, assim, é um time muito bem trabalhado pelo Luiz de la Fuente. Taticamente, é um time muito consistente. E ele é um time chato de enfrentar. E a gente também... Eu só não fiz um jogo da Espanha também. Então eu fico... Ouvindo a entrevista do cara, eu não fiz o da Áustria. Eu fico ouvindo a entrevista do cara. Isso eu não E na moral, cara, ele sabe muito do que ele quer fazer. De tudo, ele sabe muito do que ele tá fazendo. Esse cara treinou vários jogadores na base. do Martínez, pô. Ele sabe muito. Ele formou vários desses jogadores. Não, quase todos. Mas prometeu de ouvir o Roberto Martínez, vamos escutar também? Roberto Martínez, treinador de Portugal. Era adeus, tá dando adeus. Era ouvir. Até quando? Tá dando adeus. Mister Roberto Martínez, o sonho para Portugal termina hoje. Que mensagem é que quer deixar para os portugueses? A mensagem de que podemos estar muito orgulhosos dos nossos jogadores, fizeram um desempenho com um coração. Acho que é o melhor jogo no Mundial. É uma pena porque acho que a bola bate na barra ou entra, é a diferença num jogo muito igualado, mas acho que os jogadores mereciam chegar ao prolongamento, mas em geral orgulho. O compromisso dos jogadores e o trabalho feito é para estar orgulhosos. O futebol é assim e precisamos de aceitar isso. O que é que correu menos bem? O que é que falhou hoje para a seleção portuguesa? Não, nós defendemos muito bem, tivemos uma agressividade sem bola muito boa. Jogamos contra uma equipa que é favorita no Mundial e acho que jogamos olhos nos olhos e precisavas de ter mais um bocadinho de sorte em situações no último terço para poder utilizar as oportunidades, mas em geral é um jogo que podia ganhar a Espanha, podia cair do lado de Portugal e provavelmente é um jogo muito igualado como já foi a final da Liga das Nações. Acho que provavelmente merecíamos chegar ao prolongamento. Cara, até o Roberto Martínez, ele falou que foi o melhor jogo da Copa? Então, o melhor jogo de Portugal na Copa? Eu realmente espero que eu tenha entendido errado. Não é na hora que não a gente possível. escutando todo mundo. Mas olha só, mas não tá longe. Acho que contra a Croácia foi melhor. Tá longe melhor momento. Contra a Croácia foi Contra o Uzbequistão foi melhor. O melhor momento de Portugal. Melhor, pô. O primeiro tempo contra a Croácia. É isso. de longe, não é? Não. Só que assim, Sabe qual é a enquanto questão? ele falava, eu tava refletindo a seguinte coisa. Às vezes a gente espera que, por exemplo, Portugal pudesse ser mais agressivo. Só que pelo contexto do jogo e do adversário, era um jogo de detalhes, como obviamente foi. Sim. E Portugal teve uma bola parada que jogou com o Nuno, chutou no travessão. Portugal construiu pouco, tá? Só para deixar claro. O Nuno chutou no segundo tempo, cara. Mas Portugal construiu pouco. Mas dentro do que você olha de jogo de poucas oportunidades, talvez dentro desse contexto, o jogo não tenha sido tão longe daquilo que ele planejou. Mas aí o problema é do planejamento dele. Não, sim, mas eu não acho que também Portugal tenha sofrido pra Sabe qual é cacete. o problema? O problema dentro do planejamento dele, dentro do trabalho dele, primeiro, se esperava que ele fosse capaz de, taticamente, entregar mais do que o Fernando Santos. Se esperava que a seleção portuguesa tivesse um estilo mais arrojado, né? Ofensivamente mais agressiva, com mais repertório. E a verdade é que não teve mudança, gente. Não. Mesmo o mesmo problema de uma seleção previsível, engessada. A gente via hora um lateral por dentro, trocando com o lateral por fora, mas faltava mecanismo, faltava mais capacidade de você acelerar esse jogo, assim. Acho que por peças, por escolhas dele também. Eu acho que o trabalho do Roberto Martínez, no geral, foi um trabalho abaixo. Vamos voltar para Dallas para ouvir o Ferran Torres, que está com o nosso querido Alan Gouveia. Vai daí, meu velho. Ferran, primero felicitaciones otra vez por participar de del gol, por la partida de hoy. Pela partida de hoje.
Cristiano habló con nosotros. Cristiano falou com a gente depois da partida contra a Croácia e falou que sentiu que poderia fazer um gol contra a Croácia e fez o gol. Você sentiu também que poderia ser uma partida que você poderia dar uma assistência, participar do gol também hoje? Ser decisivo também? Ser decisivo também? Sim, no fim eu sempre penso na minha cabeça que eu posso ser decisivo, às vezes acontece, às vezes não, mas no fim eu sempre me preparo para as partidas para ser importante. Hoje acabou que eu fui importante e é uma alegria que a gente possa estar nessa próxima fase. Agora vocês podem enfrentar uma França numa semifinal, numa final uma Argentina, alguma outra equipe. Como você vê agora a Copa do Mundo, sem Brasil, sem Alemanha, sem Holanda. Bom, acho que no fim são grandes adversários, que é verdade que caíram fora, mas a gente tem que nos concentrar em nós mesmos. Acho que a gente é o nosso máximo rival, que no fim, como a gente mesmo sabe, nós somos, se estivermos no nosso melhor, somos imparáveis, então a gente tem que agora descansar e ver quem a gente vai enfrentar. É exatamente isso que o Luiz de la Fuente fala, entrevista após entrevista. A Espanha, ela não quer... Por isso que a porra do jogo de ontem deixa muito puto. Desculpa falar assim, tá? Porque aí eu já me deu esse acesso de raiva. Porque a grande questão é de você saber quem você é e saber quem você quer ser dentro de um campo de futebol. Quando você abre muita margem, é óbvio que você vai fazer adaptações ao que o adversário vai te propor e vai te trazer de desafios. Mas quando você vai para um campo de futebol sem identidade, sem saber quem você é, você está muito longe da vitória. E a Espanha, ela pode estar precisando de ajuste, mas ela sabe exatamente quem ela é. Ela sabe exatamente qual é a identidade de jogo que ela quer ter. E ela sabe que ela pode ter que melhorar. Mas, ao mesmo tempo, ela olha para o lado e todos os jogadores da Espanha... Por que ninguém fica pé da vida quando o Rodri fala assim, nós temos o melhor meio de campo do mundo, na entrevista de ontem? Porque nós temos o melhor meio de campo do mundo. Gente, eu olho para o lado, eu vejo que, assim, eu tenho no Oyarzabal um atacante que eu não quero nenhum outro cara além dele. Eu tô super confiante com ele. E ele fala isso, ninguém acha que é arrogante. Ele sabe exatamente o que fazer. Porque eles sabem o que eles querem ser e quem eles são. E o que eles querem fazer no campo de futebol. Isso é muito fruto do trabalho do Luiz de la Fuente. Que, pô, eu ouço essas palavras que eu acabei de falar, do que os jogadores falam, e no meu íntimo, eu posso falar assim, putz, isso é coisa de cara arrogante. Só que quando eu escuto a entrevista do Luiz de la Fuente, eu não consigo colar esse rótulo de arrogância. Porque ele absorve isso de favoritismo com honestidade, sabe? Ele não absorve num lugar de, pô, sou fodão. Ele absorve num lugar de, cara, a gente tem muita capacidade, a gente acredita muito no que a gente filosofia de jogo, né, cara? Eu falei isso na transmissão. A Espanha, ela está 35 jogos invicta. Porra. A Espanha não perde uma partida de futebol desde março de 2024 contra a Colômbia. Dona, pode nem ser o futebol que você gosta de ver. Tem hora Mas é eficiente, cara. Tem hora que não é bonito ver a Espanha jogar. Mas você entra no jogo, vocês entraram pra transmissão aqui hoje, eu tava assistindo o jogo aqui, sabendo exatamente o que a Espanha faz. É isso. Você não tem, a Espanha não vai mudar o jeito de jogar porque o meio-campo de Portugal é muito forte. A curiosidade é, como é que Portugal vai reagir? Pronto. O que Portugal vai fazer? Talvez Portugal coloque esse estilo de jogo da Espanha em problemas. É isso. Mas a Espanha vai jogar do jeito que ela quer jogar. Por isso que eu falei da França. A França, ela tem uma capacidade de se adaptar à Espanha. Se for necessário, ela vai esperar, mas ela, quando tiver a bola, ela vai atacar, vai botar velocidade. Assim, teoricamente... A Espanha não tem muito dessa mudança de estilo. Ela pode mudar peça por peça. O Ferran Torres vai ser o cara que vai vir da esquerda, vai gerar mais infiltração. A linha mestra continua ali. Exatamente. A filosofia é a mesma. Ele pode mudar a característica de um jogador ou outro. A França, ela é mais camaleão. Porque eu acho legal projetar esse duelo, e aí beleza, é sempre importante falar. A França vai ter que passar por Marrocos, que é um jogo duríssimo. A Espanha vai ter que passar por outro jogo duríssimo, Estados Unidos ou Bélgica. Mas projetar esse duelo que se encaminha, entre aspas, para uma semifinal, é muito interessante porque eu acho que essa questão que o Luiz falou de o Yamal vai ter que subir de nível, o Rodri vai ter que subir de nível, o Pedro vai ter que subir de nível. Quando a Espanha enfrentou a França, eles subiram de nível. Então, assim, já tem esse background, já tem esse histórico já aconteceu recentemente. Em entrevistas dadas há semanas atrás, dias atrás, o Yamal falou da França. Eu não vou dizer com desrespeito. Mas ele falou isso agulhando, pô. Assim, a França, ele alfinetou. Favorito por quê? Nós ganhamos não é dele. favorita? Tem algum favorito? Não. A França não é favorita? Não. Por que seria? Por que seria favorita? Eles não ganharam da gente? Porque a França tá ganhando. A França ganhou da gente? Não. Então não é favorita, irmão. Então, assim, eles têm esse... Que foi o que a gente falou da França contra o Paraguai, que a gente sempre tenta colar esse rótulo de soberba nos outros.
É. Porque eu acho que é o que nos restou. Sabe por que é o que nos soberbo? restou é essa merda. Sabe por que Porque é a gente soberbo? foi soberbo a vida inteira, Luiz. A gente adorava ser soberbo. Só que agora a gente é uma merda. Então restou pra gente agora colar nos outros o rótulo de soberbo. Que a Espanha é boa pra caralho, a França é boa pra caralho. Não vou nem entrar no mérito que a Espanha não tá jogando essa bola toda na Copa. Mas a Espanha tem essa identidade, tem grandes jogadores e a gente, no fim das contas, eu acho que reside na gente também uma inveja, mano. É lógico. E, tipo assim, os caras têm um jeito de jogar, os caras revelam jogadores, porra, que são fenomenais e eles jogam na seleção de uma forma, porra, de um conjunto. Eles são um conjunto dentro de campo. Perfeito. Ele não é um conjunto de individualidade. Assim, eles fazem acontecer. No fim. E a gente fica, o Mbappé chegou na coletiva e falou que ia ganhar a qualquer momento. Pô, esse cara é um babaca mesmo. Não é um babaca. É porque ele sabe que ele vai ganhar, porque eles são treinos. Eles têm a porra do mesmo técnico há 20 anos. Já estão indo pra terceira Copa, vão bater na terceira final e a gente tá aqui chupando o dedo. Quase 15 anos de trabalho. Porque assim, no final, a soberba tá em quem não Eu adoraria ser não soberbo. faz por onde e tá confiante. Tô com saudade de ser Quem soberbo. faz por A gente onde? vai soberbo a vida inteira, pô. Quem faz por onde? Quem tem o trabalho? Quem tem como suportar? E eu não tô falando de suportar de aguentar, não suportar de dar suporte. Aquilo que está sendo feito é só confiança, não é soberba. E aí pra resumir também um pouquinho do que a gente fala do Cristiano Ronaldo, a Espanha, não é que ela joga desse jeito na seleção principal, não. É tudo. A Espanha, ela joga desse jeito na seleção feminina, que ganhou a Copa do Mundo feminina, tá? Que a gente mostrou aqui em 2023. Tomou uma porrada do Brasil, porque foi uma puta de uma estratégia nas Olimpíadas do Arthur Elias, uma das grandes vitórias da história da seleção feminina, porque o Brasil foi muito competente, mas se você olhar como joga parecido. Eu volto a dizer, falei isso durante o jogo. Tira o uniforme da Espanha, bota um colete. Você nunca viu futebol. Você não sabe o que é a Espanha, meu camarada. Tem uma escola muito bem definida. É uma Espanha que sabe o que quer fazer. Até ontem foi perguntado o De La Fuente. Pô, vocês estão sendo comparados a essa seleção campeã do mundo de 2010. É pressão? Ele falou, pô, é um privilégio. Privilégio porque, assim, a gente está sendo comparado a uma seleção que ganhou. Aí ele até fala assim, ganhou apenas uma Copa do Mundo a mais do que a gente, né? Ganhou depois também uma segunda Euro. Mas, assim, e quando ele bate a pena, ele fala assim, porque, pô, eu não tô querendo tirar o peso. Eu sei que é super difícil ganhar uma Copa do Mundo, mas a forma de jogar, ela pode ter as suas alterações, mas existe um conteúdo, existe um jeito de se jogar futebol, meu irmão. Assim, E o que mais me incomoda no Brasil é não ter. De La Fuente tá com o Alan Gouveia. Você tem que falar que ele é querido muito no Brasil, mais uma vez. Hay que seguir hasta el final. Hay que seguir. Luis, primero, mucho gusto hablar con usted otra vez. Muito bom falar com você mais uma vez. Ahora estás teniendo buena suerte depois de Você tem tido boa sorte depois de falar com o Brasil, né? É sempre um prazer, independente da sorte ou não. Para mim é um prazer falar com vocês e com você especialmente. Você é uma pessoa muito amável. Que mensagem envia a Espanha? Luiz, qual a mensagem que a Espanha envia para o Mundial agora? 35 partidas sem perder, uma partida de hoje que foi melhor nos 90 minutos. Qual a mensagem envia a Espanha para a Copa do Mundo, para o Mundial? Bom, a gente vai seguir trabalhando, seguir concentrados, não baixar os braços, sabendo que o próximo rival vai ser mais difícil e seguir com esse mesmo sonho, com esse mesmo espírito que a equipe vem demonstrado até aqui. Mais de 3 anos e meio que a gente não conhece a derrota, então a gente sabe que é muito difícil. Hoje esperamos uma massa que teria o Brasil, né? Então, para a gente, como eu insisto, é muito, o conhecimento dessa equipe é muito grande, desses jogadores, que eles têm muita ambição, que eles querem seguir até o final. E vamos tentar cumprir com os nossos objetivos. Para a gente finalizar. Como crees que encontrou uma equipe agora? Você acha que encontrou a equipe agora, a escalação? Eu acho que a equipe a gente tem bastante tempo. A gente sabe que tem várias possibilidades, várias variantes, variações de jogadores que entraram substituindo seus companheiros. Eles dão outro nível superior. Então eu sou um cara muito sortudo de ter jogadores desse nível e ganhar essas competições das grandes equipes, dos grandes plantéis. Eu acho que a gente tem 26 jogadores maravilhosos. O Brasil não está mais na Copa do Mundo. Você pode mandar uma mensagem para a gente. Você que é um grande treinador. O Brasil é uma grande seleção na história do futebol, uma grande história e com um grande técnico que eu já falei que eu sou um grande admirador dele. O futebol tem dessas coisas, então segura que o Brasil é um exemplo para muitas seleções e para muitos técnicos também. Pô, tá aí. Legal. Gente boa da bola dela. Fala pouco. Meu melhor amigo, hoje em dia,
Não, vou falar. Hoje é dia 6 de julho, o Luiz de la Fuente é meu melhor amigo. Eu cravo isso aqui. Ele tá no meu close friends do Instagram. Cara, e se você passar a máquina zero na cabeça, tu se passa por filho do De La Fuente. De La Fuente. Vou te chamar de La Fuentito a partir de agora, tá? Ou fala? Não dá ideia, pelo amor de Deus. Aí, boa Não dá ideia, que se o a Igor Espanha, se a Espanha for campeã do Na mundo... hora que o De La Fuente chegou, velho. Ele chegou, ele abraçou. viu que era o Alan, ele abriu um sorriso. Legal, que cara. não A gente abriu viu pra o finalzinho. ninguém da imprensa. A gente viu o finalzinho. Eu não sei se o João Barreto. De La Puerco. O De La Puerco uma aí. relação com ele já. Eu não sei se o João Barreto tá me escutando, mas é o seguinte, se a Espanha avançar, passar para pegar a França, o nosso De La Puerco, ele poderia raspar a cabeça. Não. Raspar a cabeça. Campeã, pô. Não, Igor, aí Igor, colocar Igor, coisa Igor, de Essa guerra. cara... Uma homenagem Não. pro De La Fuente. Homenagem a ele poderia ser seu pai. Ô, Igor, se eu chego careca... Eu tenho uma maquininha. Ô, Igor, se eu chego careca, a relação já é difícil de fazer aqui com a assessoria da Espanha, já é complicado. Se eu chego careca aqui, assim... Mas se você eles vão olhar fala pra mim e pros pensar caras o quê? que é uma homenagem ao isso De La que tá Fuente, você ganha os É caras. isso que tá faltando pra aproximar. Isso. Entendeu? É assim que você vai ganhar os caras. Não, agora a verdade então. de tudo isso, Luizinho. Se já esquece. Eu É não que o sei, Fala eu não Pouco, sei se... Ele colocou dinheiro pra essa grama crescer. Isso é verdade, né? ele não pode fazer isso. Raspar é um problema. E outra coisa, eu não sei se... Investiu? Eu não sei se a gente consegue voltar, não sei se a galera aqui no nossa central de controle... Mentira. Não sei se a galera no controle consegue voltar a imagem, porque o De La Fuente, ele fala assim, a gente tem que continuar fazendo essa entrevista até o final, hein? Temos que continuar falando sempre. Eu quero voltar essa imagem. Não, logo no começo, Fala, logo pois assim que é o que a gente talismã, fala, pô. porque a gente Abraço. pegou um pouquinho depois. Então, assim, É o talismã. o Alan Gouveia está se transformando numa espécie de talismã. E assim, vai parar. É o amuleto. Exato. A Espanha tem uma puta escola que vocês falaram agora, tem tudo. E o amuleto eu falo pouco. Fala, puerco. Respeito fala pouco, pô. Exato. Que coisa maravilhosa, cara. É o habla cerdo. Habla cedo, o nosso De La Puerco. Habla cerdo. Ó, um beijo pra vocês daí. Se passar alguém direto de Dallas, mas fica a ideia aqui, que a gente Beijo, tá meus passando amigos. para o De La Puerco de acabou? ficar com Ó, o cabelo zerado coisa. aí. Uma coisa, meu freguês aqui. Meu freguês. Hoje Espanha ganhou de Portugal. Mas Meu freguesão. ontem no Pebolim ele foi amassado. Mas enfim, eu tô com a maquininha aqui, viu, Igor? Deixa Vambora, que isso vai vamos acontecer. executar isso. Eu vou entrar Ô, na Barreto, cabeça dele, porque eu tem um confio mentalzinho. em você. mais ou Vamos a menos. isto. Aí eu vou entrar na cabeça Confio em você. Valeu, Joãozinho. Um beijo. Vamos a isso. Tem a possibilidade. Irmão, a assessoria vai pirar, velho. Vai pirar. Falando, nossa, o cara raspou a Não, cabeça. a gente comprou uma peruca. Essa conversa que tá acontecendo ali, cara. Eu vou te falar, se ele mete uma peruca